Paysandu classificado para as semifinais do Campeonato Paraense e agora terá pela frente a equipe do Manaus. Primeiro jogo fora de casa pelas quartas de final da Copa Verde. E aí a gente vai trazer aqui nesse vídeo um pouco do que foi o último jogo do Paysandu, já também pegando a próxima partida contra a equipe do Manaus, que é o próximo adversário do Papão. A gente precisa comentar um pouco sobre o que foi esse último jogo, talvez ainda traga até um pouco também do que foi o jogo contra o Juventude, para fazer algum paralelo e buscar também comentar aqui com vocês um pouco sobre do que pode melhorar para esse jogo contra a equipe do Manaus. A primeira partida é fora de casa. O Paysandu precisa corrigir algumas coisas porque tá ficando escancarada aí a fragilidade principal do elenco ou do esquema tático do Paysandu nesse momento atual aí da temporada. Antes da gente começar, quero te convidar a conhecer o canal do Paysandu, se inscreva aqui, faça parte da nossa torcida, já somos quase 20 mil torcedores aqui no nosso canal. Te convido a fazer parte aqui, se inscrever, deixar o like, compartilhar demais aí nos grupos de WhatsApp de vocês. Bora pra vinheta, não sai daí porque tem palavras de Hélio dos Anjos comentando sobre essa linha alta. Tem também uma possível saída aí do zagueiro Wanderson. Bora comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Não sai daí não. E aí, meu amigo e minha amiga, torcedor e torcedora do Papão da Curuzu, vamos começar comentando aqui rapidamente sobre o que foi o último jogo contra a equipe do Bragantino. Jogando dentro de casa, o Papão já entra classificado, um jogo principalmente tratando do primeiro tempo meio sonolento. Os jogadores que entraram num ritmo muito desacelerado. O Bragantino teve novamente aquelas oportunidades que o Juventude teve, que o Rio Branco teve, que o próprio Bragantino teve no primeiro jogo, que o Castanhal teve, que é o quê? É aquelas oportunidades cara a cara com o goleiro. Matheus Nogueira nessa partida fez ótimas defesas e novamente ficou evidenciado aí a questão do esquema tático, que é trabalhar com a pressão alta, trabalhar com essa linha alta, que é o que atualmente o Paysandu vem colocando em prática a comando do professor Hélio dos Anjos. Na coletiva pós-jogo, ele comentou a respeito disso, inclusive defendeu ali os seus jogadores e também defendeu aqueles jogadores da defesa que são sempre os principais alvos das críticas. Comentou o seguinte, falando que o esquema tático de linha alta, de pressão alta, não começa na defesa, e sim começa no ataque. Ou seja, o Paysandu ele tá com esse problema de conseguir marcar em cima desde o momento inicial que a bola entra em jogo, que é ali na saída do goleiro. Então assim, eu não sei se vocês conseguem lembrar, mas desde que não tô colocando a culpa, tá, em nenhum jogador aqui, longe de mim fazer isso, mas assim, algo que eu consigo observar é que o Paysandu não tá entrando, pelo menos na minha opinião, com os jogadores ideais para fazer funcionar esse esquema de pressão alta. Na minha opinião, Vinícius Leite, Nicolas e Jean Dias, esse é o trio de ataque que é melhor condicionado, que entende melhor esse esquema tático e que são as melhores opções que o Paysandu tem hoje para começar os jogos com uma postura e uma imposição física, técnica e tática nos jogos contra adversários, seja eles qualificados como a equipe do Juventude ou não tão qualificados como as demais equipes do Campeonato Paraense, que por mais que o Paysandu tenha sobrado em várias partidas, mas em outras o Paysandu sobra no placar, mas tem dado essas oportunidades, que se fossem contra equipes mais qualificadas, poderia ter sido resultados aí catastróficos para a equipe do Papão, certo? Então, já adianto para vocês, minha opinião, não concordo com a entrada do Edinho como titular. Não concordo com sacrificar o Jean Dias para o lado esquerdo do campo. Na minha opinião, o Jean Dias é lado direito, Vinícius Leite é lado esquerdo, o Wesley Garcia não deve entrar pelo lado direito também. Apesar da assistência na última partida pro Biel, né, jogando ali pelo lado direito, não vejo essa como a melhor opção. Eu acho que o básico vai funcionar muito melhor, que é o Vinícius Leite na esquerda,
tá? O Vinícius Leite, que inclusive já entrou em alguma outra partida ali em outro momento pela direita também. Não vejo que isso aí taticamente seja algo tão diferenciado assim, que consiga envolver o adversário, confundir e etc. Não acho que isso funcione ou esteja funcionando dessa maneira, mas é apenas a minha opinião. Inclusive, quero saber a de vocês aqui nos comentários abaixo. Já adianto para vocês que o meu time titular começaria com Matheus Nogueira no gol. Brian Borges eu sacaria facilmente da lateral direita e tentaria ele na lateral esquerda. Edilson Júnior na direita, Lucas Maia e Wanderson. Sim, Wanderson, que foi importante ali naquela ausência do Paulão na temporada passada, se não fosse o equilíbrio do Wanderson e o comando do Wanderson, né? Acho que o Paysandu dificilmente conseguiria um zagueiro tão bem ali para suprir a falta que fez o Paulão quando ele acabou se lesionando na temporada passada. Então acho que o Wanderson ele merece essa titularidade. Eu acho que ele não perde para Carlão, não perde para Luan. Agora eu acho que o zagueiro Luca, aquele que veio da base, que inclusive fez gol contra a Tuna, deveria receber mais oportunidades aí, principalmente agora no Campeonato Paraense. Deveria trabalhar mais esse jovem zagueiro aí, para que ele ganhasse mais casca e pudesse ser mais utilizado com mais confiança. Mas é apenas a minha opinião. Dupla de zaga, então, nesse momento, Wanderson e Lucas Maia. E aí, no meio de campo, a gente precisa de jogadores mais conscientes defensivamente e que tenham um pouco mais também de refino tático e técnico. Eu colocaria Netinho e Leandro Vilela. Todas as vezes que o Leandro Vilela entrou, ele não, como eu posso dizer, ele não colocou em risco em nenhum momento. Ele pode não ter sido brilhante ainda, em nenhum momento, mas em nenhum momento ele também deixou a desejar. Aquele jogador que faz o simples, faz o básico, tu vê que ele tem técnica, tem recurso. Eu acho que não tem por que tu sacar um jogador que ele não tá prejudicando em nada o time, tá somando, quando entra bem ali na partida. Então acho que tu coloca um outro cara ali, ele joga fácil, joga simples, não fica inventando muito, não prende muita bola, quando é pra tocar, toca, quando tem que passar, passa, certo? Então manteria Leandro Vilela ali. Como esse primeiro homem defensivo, Netinho, acho que tá faltando oportunidade pro Netinho, foi um jogador diferenciado no Botafogo da Paraíba no passado, chega aqui no Paysandu perdendo vaga aí para Gabriel Bispo. O professor aí dos Anjos falou que ele tá rodando bastante o elenco. Tá rodando, tá dando oportunidade para todo mundo? Tá dando oportunidade para todo mundo. Mas já é hora de começar a dar uma cara para esse time. Já é hora de começar a fazer com que todo mundo entenda que o Paysandu é mais ou menos isso daqui. E aí a gente vai melhorando, a gente vai trabalhando aquela peça que tá melhor na semana. Porque eu acho que nesse momento, basicamente só quem tem ali realmente uma vaga quase que cravada é o Matheus Nogueira no gol, Lucas Maia na zaga e o Nicolas no ataque. Só. Eu acho que o restante ainda tá muito confuso na mente do torcedor, e obviamente que quem escala o time, quem manda no time é o técnico Hélio dos Anjos, é ele que tem que saber, a confusão não pode estar na cabeça dele, tem que ser na cabeça do torcedor mesmo e não na cabeça do técnico. Mas assim, eu acho que já é hora de deixar um pouco a cara do Paysandu mais bem formada, né? Eu acho que a partir daí é que a gente consegue, tendo uma base, é que a gente consegue montar aí uma equipe campeã. Precisa ter essa base urgentemente bem montada. E eu acho que com as peças que a gente tem no momento, já dá pra fazer isso daí. Então, continuando aqui no meio de campo, Netinho, Leandro Vilela e Biel, tá pedindo passagem. O Robinho, ele pode ser muito bem aproveitado ali, entrando no segundo tempo, entrando em uma situação diferente ou uma formação diferente. Lembrem do Ricardinho, ano passado, quando entrava, fazia boas partidas, entregava bom futebol, mas se lesionava muito, se machucava muito. O Robinho já não é assim. O Robinho já não se lesiona fácil. Ainda bem que ele não tem esse problema aí. Então tu pode aproveitar mais do Robinho no segundo tempo, né? É bom dar esse ritmo pro Biel, dá oportunidade, o moleque tá empolgado, tá com uma boa pontaria, tá fazendo gol, tá iluminado, futebol é momento e ele tá pedindo passagem, o momento é esse, o momento é o do Biel, e buscar essa evolução ainda mais dele nos jogos do Paysandu.
No ataque, como eu falei, Jean Dias pela direita, Nicolas centralizado e Vinícius Leite pela esquerda. Também é outra coisa que não dá para fazer, é ficar aceitando que o Nicolas volte lá no círculo central para começar a construir jogada. Enquanto isso, se a gente tem os pontas passando, aí a gente não tem um jogador de referência na área. Novamente o Paysandu volta para esse marco zero, coisa que já havia acabado no passado, quando a gente tinha o Mário Sérgio por aqui. O Mário Sérgio voltava, saía da área, mas geralmente quem fazia isso era o Nicolas Careca. O Mário Sérgio quase sempre estava ali na referência. Hoje em dia, tu pode olhar. O Nicolas volta muito para fazer essa recomposição, ajudar nessa recomposição, para ajudar nessa saída de bola. Tu olha lá para frente, tu não tem um jogador de referência na área. Então eu acho que isso aí é algo que, se eu como torcedor simples consigo ler, nossos adversários e os treinadores dos nossos adversários aí vão conseguir ler muito melhor ainda. Então eu acho que é algo que precisa ser corrigido. Esse aí, na minha opinião, é o time base, tá, para o Paysandu conseguir fazer com que esse esquema aí de pressão alta funcione. Não dá para fugir muito disso daí, não. Tem que ser isso aí, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Edinho, já vimos que não rende entrando no primeiro tempo, não acho que rende. Não tem a intensidade para fazer a questão da pressão alta. Eu acho que ele é muito melhor utilizado entrando no segundo tempo, assim como o Esli Garcia e outros jogadores também que podem render mais entrando pelo segundo tempo. Nosso próximo adversário, que é no Campeonato Paraense, o Águia de Marabá, vem embalado, conseguiu classificação na Copa do Brasil. Eles são os atuais campeões do Campeonato Paraense, querem defender esse título, e o Paysandu enfrenta mais uma vez numa semifinal a equipe do Águia, que está sendo muito bem treinada. É um momento diferente, não é como aquele primeiro confronto entre Paysandu e Águia que aconteceu esse ano. Eu acho que o Águia vem muito melhor preparado e o Paysandu precisa construir um bom resultado fora de casa e trazer a decisão para cá. Assim como contra a equipe do Manaus, que é uma equipe que, na minha opinião, tá, na minha leitura, não é tão qualificada, nem tão intensa quanto a equipe do Águia de Marabá, mas jogando na casa deles, jogando fora de casa, com toda essa viagem desgastante, que é desgastante para Manaus, eles têm a vantagem do fator casa, do fator desgaste, eles têm a vantagem de conhecer lá o gramado e tudo mais. Sempre jogar dentro de casa traz uma vantagem maior. Paysandu precisa ir lá para definir o jogo, precisa ir lá para trazer a vitória. Não acredito que o Paysandu vá para lá com outra postura que não seja uma postura ofensiva, porque esse é o esquema do professor ali dos Anjos, essa é a forma dele jogar. Se ele não se intimidou para o Juventude, não vai se intimidar para Manaus, nem para nenhuma outra equipe. Porém, é necessário corrigir essas falhas recorrentes nesse sistema tático aí. Por quê? Bragantino conseguiu perceber isso, não converteu por falta de recurso dos seus atacantes. Sem dúvida nenhuma que a equipe do Manaus também vai querer se aproveitar dessa fraqueza, dessa falha no sistema tático aí do Paysandu. Tenho certeza absoluta disso. E o Manaus já eliminou o Paysandu de Copa Verde. Então é um adversário que sempre quer aprontar contra o Papão e a gente não pode deixar que isso aconteça, certo? Mas coloca aí a opinião de vocês em relação a esse time que eu falei para vocês e em relação a essas duas partidas decisivas. Primeira partida agora contra a equipe do Manaus, qual a expectativa de vocês para esse jogo, e também a partida decisiva contra a equipe do Águia. Também já vai deixando aqui a opinião de vocês sobre esse jogo. Outro assunto que inclusive foi perguntado ali na entrevista pós-jogo, após a vitória contra a equipe do Bragantino, foi sobre essa questão aí de ter jogador insatisfeito no elenco do Paysandu, de uma possível saída. Não foi perguntado dessa forma, mas é o que deu a entender nessa semana que o Wanderson poderia estar deixando o Paysandu, porque teve todas as suas fotos com a camisa do Papão, aliás, todas as fotos removidas da sua rede social, e também o @ do Paysandu removido de lá do seu Instagram. E aí ficou aquele comentário de que o Wanderson estaria saindo do Paysandu. O que chegou até mim foi que teve uma confusão ali, porque teria jogador que tá reclamando porque não é titular, e que se ele não for titular, ele vai sair do Paysandu.
Com isso, o Wanderson teria se sentido desrespeitado e aí estaria realmente ele também, por conta dessa situação, insatisfeito e deixando o Paysandu. Foi isso que chegou até mim, mas isso aí não é oficial. O que é oficial, para mim, nesse momento, é o que chegou para Ciane Neno. Jornalista Ciane Neno entrou em contato com o Wanderson, eu entrei em contato também, não consegui nenhuma resposta dele, mas ela conseguiu, inclusive publicou no seu blog que o Wanderson comentou que está muito feliz no Paysandu, que o Paysandu é a casa dele, que ele usa as críticas recebidas da torcida como combustível para melhorar ainda mais o seu desempenho vestindo a camisa do Paysandu. Tem alguns torcedores aí do Paysandu que criticam bastante, que pedem e pediram, inclusive, a saída do Wanderson para a titularidade do Carlão, e nós tivemos o Carlão fazendo aquela partida desastrosa contra a equipe do Juventude. Não acho que a culpa tenha sido inteira do Carlão, também não acho que a culpa seja inteira do Lucas Maia, todos estavam num péssimo dia ali contra a equipe do Juventude, mas eu não acho que o Wanderson perde para o Carlão em algum requisito. Eu acho que os dois, inclusive, são jovens zagueiros, ainda tem bastante margem para evoluir e que essa disputa aí pela vaga, pela titularidade é natural, tá? E quem vai decidir isso aí é o professor Eli dos Anjos. No meu time, hoje o Wanderson estaria, sem dúvida nenhuma, na titularidade. Eu acho que é o mais completo e é o que tem mais casca aí no elenco para estar junto com o Lucas Maia nessa titularidade aí. E eu colocaria ali uma briga intensa realmente nos demais zagueiros, tá? Inclusive contra Lucas Maia, contra Wanderson, que precisa ter essa briga aí que é natural. Mas o Luca também pode ganhar essa vaga de titular. Inclusive, eu gostaria de ver mais do Lucas, zagueiro da base do Paysandu, aí no time principal do Papão. Pode comentar aí abaixo a opinião de vocês em relação a essa possível saída do Wanderson. O que vocês acham disso daí? Pode comentar aí que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece que esse jogo da Copa Verde e todos os outros campeonatos, Libertadores, você acompanha tudo aqui. Libertadores, Copa do Brasil, Champions League, Copa do Nordeste, tudo você acompanha aqui no Play TV Max. Tô deixando o link com aquele desconto especial para os inscritos do canal. O link e o número vai ficar na descrição e no primeiro comentário fixado. Fechado? É só chamar e ativar o teu teste lá no Play TV Max e tem aquele desconto caso você queira assinar. Aproveitando o embalo, a gente tem aqui no site da Poder Esporte já o meu palpite para vocês conferirem aqui quais são os jogos da quarta-feira na Copa do Nordeste para vocês não deixarem de palpitar. Coloquei aqui uma dupla, tá? Com o jogo do Bahia com o Sport e do jogo do Fortaleza com o Ceará. Dois clássicos e dois resultados, na minha opinião, tranquilos, tá? Bahia vencendo o Vitória dentro de casa. O Bahia já perdeu pro Vitória fora de casa na temporada. Vai à forra. Precisa dessa vitória jogando dentro de casa, na Arena Fonte Nova. E esse jogo aqui do Fortaleza contra a equipe do Ceará também. Fortaleza, ao meu ver, é favorito para esse jogo aqui, tá? Coloquei aqui R$100, uma odd total de 2,61, possível retorno de R$261. Meus palpites todos sempre são feitos aqui na Poder Esporte. Novos cadastros, colocando a partir de R$50, tem R$50 de bônus sem rollover, tá? Sem rollover, galera. E outra, você sendo cadastrado na Poder Esporte, você automaticamente já estará concorrendo à camisa que eu vou sortear quando a gente atingir os 1000 cadastros na Poder Esporte. Já temos mais de 800. Cadastre-se porque se você for sorteado, só leva a camisa se for cadastrado na Poder Esporte, fechou? Vou ficando por aqui, Marcelo Guedes, não esquece. Deixa esse like aí, senão tu vai ter um filho ou uma filha remista agora em 2024, hein? Tô logo te avisando. Deixa esse like aí, tamo junto, é nóis, até a próxima, valeu e fui!